quais são, por fim, as variáveis que afetam o desempenho energético de uma edificação? Começando aqui pelas críticas, né? Vamos conhecer o que é potência, o que é energia. Eu sei que tem gente aqui de várias áreas, né? Totalmente multidisciplinar. Já vi que tem uma engenheira química, tem uma... desculpa, arquiteta, tem uma arquiteta, tinha uma que estava conversando comigo lá fora, que é advogada. Então tem um perfil bastante diversificado, né? Então vou falar assim bem rapidamente, mas tentar ser bem didático. As principais variáveis, né? A arquitetura, os sistemas de iluminação, ar-condicionado, os equipamentos ocupam uma parcela importante, e também a tipologia de uso e ocupação, e principalmente hábitos, né, gente? Você trocar um equipamento não é lá tão difícil, você mudar o hábito já é mais complicado. Arquitetura, olha lá, ó, eu lembro que falei do sol, o uso do sol já também é bastante antigo, olha lá. Ó. Aqui, ó, o uso de uma arquitetura bioclimática, ó, de forma que ele estava enterrado para minimizar os efeitos do vento, né, aproveitar a inércia térmica, sistemas que aproveitam luz natural, sistemas lá de aproveitamento de luz natural, ventilação cruzada, ar-condicionado, enfim. Então, a arquitetura, eu até coloquei aqui como referência o livro do professor Lamberts, que é um clássico aí da área, né, eficiência energética na arquitetura. Deem uma olhada, que eu acho que é bem interessante também. Mas vamos falar aqui da nossa área de energia, né, que é a minha área. Eu brinco com os meus alunos, eu falo para eles que a energia elétrica é a energia mais nobre que existe. E concorda comigo, Lothar? A gente está legislando em causa própria, né? Ele é eletricista e eu também, mas é verdade. Qual a diferença entre potência e energia? Eu tenho lá uma Bugatti Veyron, olha que chique. Eu faço um percurso de São Paulo a Santos, que é litoral de São Paulo, está aproximadamente 80 quilômetros, 30 minutinhos com a minha Bugatti. De madrugada. De madrugada. Mas não fosse a limitação do trânsito, eu faria, e até menos. E aí, com o meu Fusquinha, eu faço lá em 1h20. Meu Fusquinha 1.200. Tá lá, ó, coitadinho, caindo no hospital. Tá bonitão. Ó. Eu acho que... Olha... Obrigado por me corrigir. Eu achei que era 168, 1.200, 1.300 já, né? Eu não tive. Eu só tive do 1.300 para frente. Tinha um Fuscão também, 1.500. Um Fuscão 72, bege. É verdade. Isso. Se for, depende do dia. Se for, por exemplo, na véspera do Réveillon, eu já gastei para ir para o litoral 8 horas. Eu me pergunto isso até hoje. Aí eu falo assim, nunca mais eu faço isso. Aí quando eu chego lá, eu olho no espelho e falo, Haroldo, nunca mais tu farás isso. E aí no ano seguinte vai chegando dezembro, aí dá aquela vontade, aí fala, vamos embora, aí você vai do mesmo jeito. Mas é um sofrimento. Qual é o trabalho realizado nos dois casos? O mesmo, né? O trabalho é sair de São Paulo e cumprir o desafio, né, muito difícil, às vezes, por conta do trânsito, de chegar em Santos. Porém, o Bugatti tem mais potência. O que é o conceito de potência, né? É a grandeza que, basicamente, ó, potência é isso aqui, ó, trabalho por unidade de tempo. É a grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte por unidade de tempo. Ou seja, tem mais potência aquele que realiza o mesmo trabalho no menor tempo. Bugatti. Em eletricidade, essa unidade é dada em watts, né? Só para saber o que é um watt. Um watt é 1 joule, lembra que a gente falou hoje já, unidade de energia, por unidade de tempo, né? 1 watt é 1 joule por segundo. Tá? Então,
Vocês já sabem o que significa 1 watt. Todo mundo falava, não sei quantos watts e tal, mas o que é watt? É isso aqui, ó. Energia por tempo. Olhando para esse perfil de carga, tem a potência no tempo, como varia, perfil de carga de edifício comercial qualquer. Durante a madrugada, de noite, a potência está lá baixinha. De manhã, liguei minha central de água gelada, bateu lá em cima, venci a inércia da carga térmica e ficou oscilando. No fim do dia, desliguei tudo, ficou baixinho de novo. Certo? Um prédio comercial tem esse perfil de carga. Se fosse esse perfil de carga, ou seja, tivesse um único equipamento que fosse ligado às 8 e desligasse às 8 e ficasse o tempo todo em 1000 kW, como é que eu calculo a potência? Voltando lá, ó, qual que é a fórmula da potência? Não é energia vezes tempo? Como é que eu calculo a energia? Passo esse T para cá, fica a energia é potência vezes tempo, né? Então, a energia é potência vezes tempo. Para essa figura aqui, se eu multiplicar potência, que é essa altura, vezes tempo, que é a base, o que eu estou calculando para essa figura geométrica? Área, né? Não estou calculando a área. Então, calcular consumo de energia nada mais é que calcular a área sob uma curva conhecida. Agora vem a parte que os engenheiros e os arquitetos vão gostar. Como é que a gente calcula a área para uma curva não conhecida? Muito bem. E uma integral definida, né? Vocês lembram como faz? Integral? Eu também não. E nem quero lembrar. Tenho terror. Tenho pesadelo até hoje com aquela integral tripla que a gente aprendia na aula de eletromag. Que a gente aprendia não, né? Que a gente tentava. Eu não gostei muito, não. Não tenho boas lembranças, não, viu, Lothar? Então, assim, seria isso, né? Mas óbvio que não tem ninguém calculando integral lá na concessionária, né? É calculado de uma forma, uma integral numérica, né? Eu divido isso em vários retângulos e calcular de todos eles. Ou seja, o consumo é a energia efetivamente utilizada, que é a integralização da potência no tempo, né? Unidade, quilowatt-hora, que é o que a concessionária tarifa no caso de tarifas do grupo B. Então, olhando para essa fórmula aqui, o consumo de energia é potência vezes tempo. Eficiência energética não é reduzir consumo para produzir o mesmo trabalho? O que eu tenho como variável para mexer, para reduzir consumo? Só tem as duas, né? Ou potência ou tempo. Nada além disso. Reduzir potência, eu estou falando de reduzir, utilizar equipamentos mais eficientes ou mesmo redimensionar as minhas cargas, né? Eu posso estar com excesso de iluminação desnecessariamente. Você pega um prédio comercial, por exemplo, via de regra, escritórios tem lá 500 lux como nível de iluminamento e você está lá com 700. Então, é uma readequação ou uma eficientização para reduzir potência. E aí é o grande problema, né? Reduzir tempo, eu estou falando de mudança de hábito, né? Banhos mais curtos, mudança de hábito no sentido mais amplo, né? Banhos mais curtos, evitar de abrir a geladeira toda hora, não colocar a panela quente lá dentro da geladeira, não é isso? E a minha esposa coloca e fala assim, não, mas não tem problema. E fica ela e o meu filho discutindo comigo, aí eu falo, tá bom, põe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas mudança de hábito. Juntar mais roupas para usar o ferro de passar também, né? Tudo isso é mudança de hábito, que é o mais difícil, né? Trocar equipamento, tirar a lâmpada incandescente e pôr uma lâmpada LED é fácil, né? Agora, convence a pessoa a tomar um banho mais curto. Quanto tempo precisa para tomar um banho? Tudo isso? Eu vou dar a receita para vocês. 4 minutos é o tempo. 4 minutos. 1 minuto para você se molhar, fecha o chuveiro. Aí você se ensaboa, aí pode gastar o tempo que quiser. E depois, 3 minutos para enxaguar. Claro que se for lavar o cabelo, vai mais, né? Mais o tempinho, o aquecimento.
o tempo que demora para... Para a pessoa poder fazer isso com o chuveiro fechado. Também. Tem uma interessante que é abrir as janelas quando você chega do trabalho, em locais quentes, né? Não sei se acontece muito aqui em Brasília. Mas lá no Rio, por exemplo, a casa fica fechada o dia inteiro, você chega de noite, ao invés de você ligar o ar-condicionado de cara, você abre a janela. Isso. Deixa a troca de ar acontecer, Exatamente. entrar um pouco do ar frio da noite, sair um pouco do ar quente, aí você fecha e São boas práticas. Exatamente. São boas práticas que eu acho que os manuais de operação são omissos, né? Eu acho que precisa ter aquela cartilha que eu falei, precisa chegar nesse nível. Tem dois utensílios domésticos que não se dá atenção, que são muito e tem muita influência. Máquina de lavar roupa, se eu tenho uma máquina para 8 kg, é para usar 8 kg. Ela vai consumir a mesma energia, mesmo você botar só meio quilo de roupa lá dentro, porque ela trabalha por nível de água. O ciclo de lavagem é sempre praticamente o mesmo, né? O custo de lavar uma roupa ou 8 kg de roupa é o mesmo. Tá? E o outro fugiu. A máquina de lavar louça. Máquina de lavar louça. Máquina de lavar louça, mas o grande vilão ainda é a geladeira, né? Geladeira é o grande consumidor. Tá? E aí é totalmente hábito, né? Claro, olhando lá, potência, compra lá uma geladeira nível A, né? Você tem a etiqueta. Esse conceito de ciclo de vida vale pra gente. Você vê lá uma geladeira nível A é 30% mais caro que uma D. Aí o sujeito vai lá e compra a D porque está mais barato, mas não faz a conta do ciclo de vida. Quanto tempo dura uma geladeira? Essa questão é importante porque quando você usa, por exemplo, a água também, que é o caso das máquinas, ela tem que consumir menos energia elétrica e menos água. Se ela consumir mais água, e era o caso das primeiras, nível A, elas consomem mais água. Aí o gasto como um todo é tão alto quanto Sim. com o problema da água, que é um problema mais grave do que o da energia. Né? Não, sem dúvida. É olhar o todo, né? A gente tem que ter por princípio de sempre olhar o todo. Olhar todos os custos, não só, ela é nível A, gasta menos, mas se gastar mais água, que vantagem eu levo? Nenhuma, né? Então, tem que olhar sempre para o todo. Você comentou de abrir janela. a eficiência também da lavagem. Sim. Porque se diminuir a água, mas a lavagem... Não lava. Aí não é eficiência. O que é eficiência? Realizar o mesmo trabalho, ou seja, se não está lavando direito, não está realizando o mesmo trabalho. A etiquetagem para lavagem, para máquinas de lavar roupa, ela considera a eficiência da lavagem além do consumo energético. Sim. Porque é o trabalho, né? Lembrem-se sempre do conceito. A eficiência energética é trabalho produzido por energia gasta. Se diminuir o trabalho produzido, ou seja, não está lavando direito, não resolveu, não é mais eficiente. Tá? Você comentou desse processo de abrir janela e tal. Prédio comercial, que tem sistemas de climatização artificial, a gente estava com um problema uma vez de um prédio comercial que estão nas tarifas do Grupo A, além de pagar pelo consumo, paga por uma parcela chamada de demanda, que é o teu pico de potência. E o condomínio me contratou para fazer uma análise que não estourava ou não ultrapassava a demanda. Quando ultrapassa, paga a multa, e ultrapassou naquele mês, 2 meses seguidos de ultrapassagem. Eu pedi o relatório, que chama relatório de memória de massa, que você pede junto à concessionária, que te dá esse gráfico que eu fiz aqui agora, de variação de potência no tempo, para 30 dias, dada a potência instantânea a cada intervalo de 15 minutos. Vem uma planilhona de Excel, gigante. Aí eu tracei o gráfico e fui ver os horários em que houve a ultrapassagem. Foram 2 segundas-feiras, e aí eu olhei a temperatura média nesses 2 finais de semana, foram temperaturas muito quentes. Você vê, é fascinante essa área de energia, né? É um trabalho, muitas vezes, de investigação. Eu me sinto lá no Investigação Discovery, fazendo um trabalho ali de investigação e tal. E aí eu percebi que foram 2 segundas-feiras que ultrapassou a demanda, e todo o resto passava tranquilo, e com temperaturas atípicas no fim de semana. O prédio ele tem uma carga térmica inercial por conta da própria estrutura, que é a inércia térmica.
Segunda-feira, você passou com o prédio com o ar-condicionado desligado o fim de semana inteiro, só acumulando carga térmica inercial. Segunda-feira, quando partia SAG, batia lá em cima, estourava a demanda. Qual foi a solução? Trabalhar com ventilação noturna, porque prédio comercial tem que seguir resolução 9 da Anvisa. Você é obrigado a ter uma taxa de renovação do ar externo, que é 27 metros cúbicos por hora por pessoa, para garantir que não ultrapasse os limites permitidos de concentração de CO2. Aí o que a gente fez? Instalamos, eu sugeri para instalar um timer no sistema de ventilação, é ventilação forçada. Gastamos R$ 43,00, um investimento altíssimo, R$ 43,00 no timer. Mão de obra é o próprio eletricista do prédio, instalou e programou toda segunda-feira para ligar a ventilação, né, para fazer essa renovação do ar às 4 da manhã. Então, das 5 às 7 da manhã, ligava a ventilação nas segundas para depois ligar a central de água gelada. Tá? Não teve mais problema de ultrapassagem. Tá? Por mês estava pagando em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 de multa por ultrapassagem. Resolvemos com R$ 40,00. Claro, tem que computar também o custo do consumo de energia dos ventiladores por 2 horas. Tá? Mas ainda assim é baixo, até por conta do horário, fora do horário de ponta. Tá? Que é exatamente esse princípio. Você abrir, tirar aquela massa, aquela carga térmica para depois você ligar. É igual o carro, né? Todo mundo, quando o carro você não tem que andar sempre com ar, quando você liga o ar-condicionado, tem que fechar o vidro. E por quê? Para ganhar eficiência, né? Ele trabalha com um sistema fechado. Se eu estou com a janela aberta, eu tinha um chefe que brincava assim, né? Com um prédio que eu já fui, não está aqui, mas eu já fui gerente de manutenção de um prédio da Caixa. Tá, o CTO Osasco, conhece o CTO Osasco? Lá em São Paulo? Onde está a sala cofre lá do CPD Central lá em Osasco. E aí o pessoal deixava a janela aberta e ele falava assim, pô, mas você está querendo climatizar o planeta? Então é a mesma coisa o carro, tem que estar com a janela fechada, né? Isso quando já está em temperatura climatizada. Quando você entra no carro, você tem que abrir, o carro está lá no sol, você tem que abrir para tirar aquela massa de ar quente e depois liga. Então são pequenas mudanças de hábito que vão melhorando o desempenho energético como um todo, né, dentro do ciclo de vida. Outra coisa, aquecedor a gás. O aquecedor a gás é aquele a gás natural ou GLP, que substitui o chuveiro, né? Acho que nos empreendimentos do Minha Casa não tem, né? Mas imagina que você tem uma casa, dica geral para todos. Qual que é o set point de temperatura que você coloca lá? Todo mundo sabe o que é o set point, né? O quanto você ajusta, né? Mais ou menos aquilo que eu quero, né? Eu não vou pôr 45 graus para depois abrir o misturador para gerar. Então, assim, quando eu ponho muito mais quente, o que eu estou fazendo? Eu estou gastando energia para esquentar aquela água e quando eu for tomar banho, eu vou gastar água para esfriar aquela água que eu já esquentei. Então, o que eu faço? Coloco ligeiramente acima para eu poder ali ter um controle. Tá? Então, são pequenas mudanças que boa parte nem pensa, vai sempre ali no automático. Né? O aquecedor a gás demora também ali para aquecer. Né? Você abre a água, fica lá uns 2 minutos jogando água fora para depois esquentar. Então, procurar, assim, programa o banho coletivo, né? A família, fila, assim, ó, tomou banho o filho número 1, já vai o número 2 na sequência. Uma questão ali... Meu marido faz isso. Vou aproveitar a água quente. Mas está certo. Parece que não, mas no inverno que você gasta, você costuma trabalhar normalmente com set point um pouco mais alto, porque a água chega muito fria, então demora mais para esquentar, faz uma bela diferença. Faz um projeto, uma recirculação. Também. Já vi um projeto que reaproveita aquela água quente, uma serpentina no piso. Tem uma questão nessa questão da potência, que é muito, a gente tem que cuidar muito, no dito popular. Tá? Por exemplo, nós no sul, a gente usa estufa para aquecer. Aí tem a estufa por radiação e tem a estufa de óleo. Né? O pessoal fala, não, a estufa de óleo, aquela que tem óleo dentro e tal, essa é mais econômica que a outra. Não, a potência que vale. Claro. Entendeu? A potência que vale. Não porque uma tem desse tamanho que vai ser mais econômica que a outra que tem uma resistência, um refletor. Então, essa coisa você tem que cuidar muito. Eu falo assim, potência não é uma coisa, eu acho, eu digo. Vai, olha na plaquinha. Plaquinha. Dado nominal. Você pega o dado do fabricante e vê lá, potência.
E não tem jeito, gente. É isso aqui, ó, é potência vezes tempo. Quer economizar energia? Ou diminui potência, ou diminui tempo. Não tem outra coisa a fazer. Tá? Então, olha lá a potência e, claro, de novo, né, o conceito de eficiência energética. Ah, eu tenho lá, sei lá, um aquecedor de 1000 watts. Ah, vou diminuir, vou pôr um de 500. Vai atender ao trabalho que você precisa? Se não for atender à sua condição de conforto, você não tem eficiência. Lembre-se que eficiência é produzir o mesmo resultado gastando menos energia. Então aqui a gente está falando de trabalhar com variáveis comportamentais, né, que é o grande problema, é difícil. Eu quero ver convencer a Roseli, quem é? Todo mundo sabe quem é a Roseli? A minha esposa. A não assistir tanto Grey's Anatomy ou tomar banhos mais curtos. Desligar a TV. Uma outra norma que eu trouxe aqui para a gente comentar é a norma que trata do manual de uso e operação. Que é importante, né, gente? Ensinar o usuário como usar, como operar e como manter a edificação é uma questão muito importante. Claro, não precisa ser o manual, como eu disse, né, de lá de 100 páginas, cheio de referência normativa. O cara que está lá na ponta, ele nem sabe o que é isso. Uma cartilha eu acho que tem um papel mais eficaz. Mas vamos lá ver o que ela fala, né? Então ela fala, o escopo dela é informar as características técnicas da edificação, descrever procedimentos recomendáveis para conservação, uso e manutenção, e informar os proprietários e também condomínio quanto às atividades de manutenção. Tá? Então esse é um documento muito importante, que acho que tem que ser adaptado para esse público. Também prevenir a ocorrência de falhas, né, decorrente do uso inadequado. E, novamente, entra lá, ó, contribuir para que atinja a vida útil de projeto. Só para mostrar rapidamente o que traz lá, ela diz lá que a linguagem tem que ser simples e direta, né? E tem que ser, para esse público mais ainda. A própria norma traz também uma sugestão de conteúdo, né? Então tem lá índice, introdução, quais são as garantias e principalmente, isso aqui não pode faltar nem nessa cartilha, né? Para entregar lá para o usuário final do Minha Casa. Quais são as condições para perda de garantia? Aquela história, o manual fala para pintar a fachada a cada 5 anos. Ah, mas eu não vou pintar, o prédio está na garantia, para que eu vou pintar? Tem que estar descrito lá, ó, inexistência de pintura a cada tanto tempo, perde garantia. Informações de assistência técnica, isso aqui também é legal de colocar. Memorial descritivo. Põe um nome mais simples, né, para ele entender. Né? Você vai escrever memorial descritivo, ele já vai se assustar. Que é a especificação. Né? Se ele quer saber lá qual é o tipo de lâmpada, qual é a especificação da louça, dos metais, dos acabamentos, qual é o código da tinta que foi utilizada, está tudo lá. Informações também para uso, operação e limpeza, e por aí vai. Né? E tem que ter também lá, com relação à manutenção, o programa de manutenção preventiva. Então, no manual já está descrevendo aquilo que a gente falou lá atrás, que é importante. De novo, né, gente? Se a gente for levar... Eu trouxe o mundo ideal para vocês aqui, falando do que é um plano de manutenção que tem que ser feito. Aquilo é um mundo ideal. O ótimo não pode ser inimigo do bom, né? E aí, como conclusão final, já estamos acabando, tá, gente? Como conclusão final aí para... Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo café, estava muito bom. Salgadinho. Pode chamar mais vezes, viu, Lothar? Eu venho. Não, fica à vontade. Estamos acabando já. Então, algumas conclusões, né, a gente pode comentar e a gente pode estender um pouquinho, caso vocês queiram, debate. Então, o projeto ele é fundamental. Né? De nada adianta eu investir muito em manutenção se eu tenho lá um projeto que foi mal elaborado, não pensou-se na questão energética, na manutenabilidade e principalmente se eu não investir nos métodos construtivos. Né? Vocês viram o tamanho do passivo, que na visão do cliente, que ele já recebe. Ele já recebe lá um prédio,
uma casa, o que quer que seja, cheio de problemas, né? Então, esse é o primeiro ponto. É fundamental também a capacitação e a sensibilização, né? Ele tem que saber, de uma forma simples e direta, essas questões, né? Esses conceitos de custo de ciclo de vida, manutenção preventiva, enfim, todas essas questões que a gente falou que vão se refletir, ele tem que chegar a valor. Aprimorar o manual de uso, né, como ferramenta de governança. Aprimorar, que eu falo, é adaptar para a realidade desse público, né? E principalmente, ó, importante, né, retroalimentar os projetos com base nas principais reclamações, nos defeitos, nas falhas. Então, fazer um sistema de gestão de conhecimento onde tudo aquilo que se observou na fase de operação e manutenção seja considerado para a elaboração dos projetos e até mesmo customizando o projeto, né, que é aquilo que eu falei, não posso ter um projeto padrão. Cada região demanda uma necessidade de projeto. Benchmarking é importantíssimo também, né, benchmarking energético. Como é que eu comparo uma edificação com outra, desenvolver mecanismos para fazer isso, que foi inclusive o que eu fiz, do doutorado eu fiz isso. Um benchmarking para 222 escolas, considerando as características de uso. E quando possível, né, e quando for de fato condomínio, tentar trabalhar a questão da governança, né, que esse cara tem um papel importante. Ele é o cara que vai estar lá na linha de frente da manutenção das áreas comuns, mas que vai estar também demandando e auxiliando a manutenção das áreas privativas. Eu coloco aqui, gente, as referências, tá? Então, aquele trabalho que eu falei, esse aqui, Amore, Simbo e Rufino, Minha Casa e a Cidade, avaliação do programa Minha Casa Minha Vida, em 6 estados brasileiros. Eu não pus o link aqui, tá? Mas se colocar esse nome aqui no Google, vocês encontram. Se alguém sentir, se não conseguir, eu vou colocar o meu e-mail aqui no final. Se alguém tiver dificuldade, me fala que eu tenho, inclusive, ele no meu pendrive, eu salvei ele. Balanço Energético Nacional e por aí vai, né? Lembra que aquele gráfico lá, ó, tem trabalhos falando de modelagem matemática para otimização da periodicidade dos planos de manutenção preventiva. Existe ciência por trás disso, né? Aí tem lá referências do Procel Info, mais coisas da EPE. Tá? O livro do Lampertz, que eu falei, ó, é Eficiência Energética na Arquitetura, é um livro interessante também. O Lampertz, entre outras publicações variadas de eficiência energética, está disponível para download gratuito no site do pessoal. Sim, bem lembrado. Eu tenho, inclusive, uma pastinha que eu tenho umas 30 publicações do Procel, parceria com a FUPAI, com o Eficiência, com a Federal de Itajubá. Tem livro lá, tem publicações para eficiência energética, para motores, para ar-condicionado, para arquitetura, elaboração de planos de gestão energética. Tem um material muito amplo. Manual de gestão de prédios públicos. Exatamente. Então, tem muito material e eu acho até que é pouco divulgado, sabia? Porque é um material tão vasto e tão rico e muita gente que trabalha na área de energia... É difícil. Muita gente que trabalha na área de energia não sabe, e é o que eu falei, né? Eu acho que tinha que ter uma divulgação maior. Acho que vale a pena trabalhar nessa questão. A gente também acha. Tá, e aí, gente, era isso que eu tinha para trocar com vocês aí de experiência. Agradeço a paciência de vocês e aí a gente está aberto aí para caso alguém ainda queira ter alguma questão, a gente está à disposição. Obrigado.